Olá, pessoal! Eu conheci a Lúcia Borges pessoalmente num evento do Paisagismo em Foco que aconteceu aqui em São Paulo há 2 anos atrás. Eu a conhecia do canal Vida no Jardim, achava ela uma pessoa muito bacana e pessoalmente foi muito interessante bater um papo com ela. Vi que era uma pessoa super simpática, professora, amante da natureza, adorava plantas, se dedicava ao canal dela. Realmente uma pessoa muito focada, muito simpática, muito empática e realmente desse encontro nasceu uma amizade. Logo depois eu fui para Belo Horizonte, onde ela mora, para fazer uma palestra lá no evento da Casa Cor. E a Lúcia foi me entrevistar no hotel. Eu fiquei super feliz. E agora eu estou postando para vocês essa entrevista, que já faz um certo tempo, mas eu revendo eu achei bastante atual. Tanto que eu tentei cortar numa edição e achei que não valia a pena. Está tão fluido o papo que eu quero mostrar para vocês. Tá? Espero que vocês gostem e deixo aqui meu grande abraço para todo mundo. Olá, bem-vindo ao canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista, e nesse episódio, com muito orgulho e honra de estar aqui ao lado do grande arquiteto Benedito Abud, arquiteto paisagista, quem eu admiro, me inspiro, e estou tendo a honra de bater um papo com ele e mostrar um pouquinho de quem é essa grande pessoa para vocês. Muito obrigada por me receber, por estar aqui. Eu vou assistir a palestra dele, gente, daqui a pouquinho, e vou mostrar flashes da palestra dele, que vai acontecer aqui em Belo Horizonte, na Casa Cor. Nossa, eu estou muito emocionado de estar com você. Sei que é bastante representativa, tem um monte de seguidores, isso é muito bacana para a nossa profissão. Eu quis fazer 5 perguntas para ele. E fiz até roteirinho para não me perder, porque a gente está do lado de um ídolo, é assim, né? Então a gente fica meio sem graça, emocionada, né? Eu queria primeiro conhecer, ou então eu conheço um pouco, mas quem é o arquiteto paisagista Benedito Abud? Conte um pouquinho da sua história. Bem rápido, é o seguinte, por acaso eu comecei a trabalhar no escritório de paisagismo em 1970 e aí eu me apaixonei e já fiz todo o meu curso de arquitetura voltado para a orientação do paisagismo, sempre pesquisei, depois fui dar aula, depois tive escritório, e daqui 2 anos, já faz 50 anos que eu trabalho nessa área e hoje a gente tem cerca de 6 mil projetos. Que maravilha, conheço alguns maravilhosos projetos. Parabéns pelo seu trabalho, pela Obrigado. sua história. A segunda dica, né, na verdade, a segunda pergunta: que dica que você passa para alguém que quer entrar nessa área, que gosta do paisagismo, quer trabalhar com o paisagismo? No Brasil não tem cursos formais, né, de arquitetura paisagística, de paisagismo, enfim. Eu digo o seguinte, é importante você pesquisar, você fuçar, se você gosta, vai atrás do seu sonho. Tá certo? Sim. Então é o seguinte, hoje a internet te disponibiliza muita coisa, inclusive sem custo, vai atrás, pesquise, veja, se interessa, tá certo? Porque trabalhar com vegetação, trabalhar com paisagismo, trabalhar com lazer é muito gostoso. Eu pelo menos trabalho cerca de 10 horas por dia e não me canso, né? Então a coisa mais importante é fazer aquilo que você gosta, porque todas as profissões têm coisas fáceis, maravilhosas, mas também tem caminhos, tem espinhos pelo meio. Sim. E é importante a gente saber lidar com as duas coisas. Saber lidar, muito bom. E se informar, né? Que o nosso objeto é vivo, né? Se informar. A gente nunca para de aprender, aliás, por isso que é bacana. A gente trabalha com o tempo, a gente trabalha com elementos que não são muito assim precisos, né? Não são racionais, são emocionais. Sim. É muito importante a gente ter emoção. Eu gosto muito de fazer paisagismo com emoção. Sempre. Tá certo? E eu sei que você participou de trabalhos com o Burle Marx, conheceu o Burle Marx, nosso grande mestre. E ele falava muito que paisagismo é uma arte viva. Exatamente. E eu sempre citei isso, que é uma arte que tem vida. E nosso elemento sendo vivo, a gente tem que ser mais cuidadoso. Aliás, eu estou colocando hoje, postando hoje, assim, o que eu aprendi com o Roberto Burle Marx. É um vídeo que tem 10 minutos, que é o maior vídeo que eu já fiz, mas eu não quis cortar, porque achei que está super legal. E eu falo isso, que está no jardim do Burle Marx, está dentro de uma obra de arte. Né? Nós vamos deixar o link deste vídeo, ele tem um canal chamado Criando Paisagens. Vamos deixar o link deste vídeo aqui embaixo para que você possa assistir depois deste. Vai ser legal muito demais. Bom, eu ainda não muito assisti bom. ainda. Muito Terceira pergunta. Vamos lá. No seu canal você fala 5 dicas ou regras de ouro. 5 regras de ouro. Qual a que não pode faltar?
A que não pode faltar é você trabalhar com uma composição, com a volumetria da vegetação. Ótimo. Eu sempre começo, porque a vegetação tem muita coisa, Sim, Lúcia. sim. Se você for pensar na cor, na flor, na fruta, na textura, no porte, você fica louco, você não começa, você não faz. Então eu acredito que é importante você pensar em tudo, mas a dica é o seguinte: pense uma coisa de cada vez para você poder pensar em tudo, passando por todas essa potencialidade que a vegetação nos oferece. Então, você começar pela volumetria, depois você pensar no porte, no extrato, depois você pensar na cor, depois você pensar na flor, depois você pensar, quando eu falo cor, estou falando cor de folhagem, cor de flor, né? Depois você pensar nos aromas, depois você pensar nas frutas, depois você pensar no tato, ou seja, nas texturas, tudo isso, mas passo a passo. E uma coisa importante que você fala nesse vídeo, dessa regra, é que a gente não começa pela planta. A planta você vai chegar na planta depois de ter respondido todas essas perguntas, né? Então, o volume, a textura, a cor, você vai chegar na planta ideal, a que se adapta àquele local. Sabe por quê, Lúcia? Porque é o seguinte, eu gosto de trabalhar com meus clientes e os clientes participando do projeto. Porque eu cheguei à conclusão que quando o cliente participa, ele é meio pai, ela é meio mãe junto com a gente. E quando é mãe e quando é pai, cuida melhor. Sim. Porque senão, sabe, não se perde. Sim. Então é muito importante fazer com que os seus clientes participem do processo, e para eles participarem, se você partir da planta, você só tem aquela opção. Sim. Quando você parte de todas essas referências que nós estamos falando, você tem várias opções que vamos dizer assim, que resolvem aquela situação. Se você não tiver aquela, se o mercado pode não te ter oferecer, outra, se a planta não se adapta ao se espaço. for muito caro, porque a gente precisa pensar no Ótimo. bolso do cliente. Sim. Às vezes tem cliente com bolso grande, mas às vezes não tem. A maioria não tem. A maioria não tem. A gente chega depois de todo mundo, né? Pois é. Então é muito importante a gente chegar e é muito comum o cliente falar assim, eu quero, quando era criança tinha um pé de jabuticaba, tinha um abacateiro, ou então tinha uma planta que minha avó tinha que eu queria retomar. Você resgata Eu acho muito importante você trabalhar não apenas com os 5 sentidos, mas com a memória das pessoas também. Para as pessoas, sabe, elas terem carinho com exatamente, aquilo, né? porque terem essa prazer questão de estar no jardim. Exatamente. A emoção. O jardim é muito mais que a beleza hoje em dia. O jardim é um bem-estar, né? Uma qualidade de vida, eu concordo. Sim. É isso aí. Vamos para a quarta. Maravilhoso, né, gente? Olha que beleza. Paisagismo é sustentabilidade, mas como o paisagista pode trabalhar mais essa sustentabilidade? Olha, eu vou falar hoje, inclusive, na palestra, o que eu vejo. Quando se fala em sustentabilidade, normalmente as pessoas pensam em sustentabilidade ambiental. Sim. Ela é fundamental, mas eu acho que ela não é suficiente. Não. Eu acho que é muito importante você pensar eu vejo a sustentabilidade como um tripé. Sim. Ambiental, Sim. que é importantíssima, a social, Claro. E quando eu falo em social, eu estou Ensinar. falando de como essa planta, de como essa vegetação pode ajudar para as pessoas, entendeu? Trazendo, resgatando beleza, porque beleza eu acho que é dignidade, Sim. E dignidade é fundamental para o cidadão, ela vai te trazer várias coisas, né, em relação à sociedade, ela vai melhorar a qualidade do ar, ela vai melhorar o sombreamento e tal, e também vamos dizer assim, o terceiro pé desse tripé é a sustentabilidade pessoal. Sim. Quer dizer, eu preciso estar bem para eu poder ter a sustentabilidade ambiental, que é salvar o planeta. Agora, se eu estiver doente, se eu não estiver bem, eu não vou salvar os outros. Tá certo? Então, esse tripé, se você não tem um, ele não para de pé. Fica. Então, é o pessoal, o ambiental e o social. Né? Os três estão juntos para que você tenha realmente um lugar fantástico. E a vegetação é fundamental para isso. Né? Tanto o solo quanto a vegetação tudo. ajuda a melhorar todos os Tudo, porque a vegetação ajuda com que a água drene. Até o chá do jasmim do imperador, que você colhe a flor na porta da sua chácara. Uma delícia. Então, eu tenho ele na janela do meu quarto, tá lá. Então, tá vendo? Trata, cuida bem. É maravilhoso, gente. Bom, a quinta pergunta é projetar o jardim. Você é um projetista de jardim. Isso. E na hora que você está projetando, desenhando, quando é que você sabe que tá bom? Essa para mim talvez seja a mais difícil. Essa é a pergunta mais difícil, né? Eu me inspiro muito naquilo que o Niemeyer falava. Eu termino de fazer um jardim, eu preciso escrever sobre ele. Tá? Ai, que bom. É o seguinte, o que eu imagino? Porque quando a gente termina de fazer um jardim, principalmente eu que trabalho muito para a área pública e também para os incorporadores, além de fazer residências particulares, normalmente o incorporador
vem lá, eles querem colocar isso na mídia, tal, e a pergunta que eles fazem, Lúcia, é o seguinte: o que tem esse jardim de especial que os outros não têm? Então isso está pronto para responder. Então, eu acho ótimo eu responder essa pergunta. Antes de se eu não souber responder, o jardim não está pronto. Né? Então, normalmente, eu faço o projeto e começo pelo percurso, porque a gente vai falar das ferramentas agora. Sim. Então, eu começo a andar, se eu estou a pé, ando de carro, a velocidade é diferente, começo a ver o que tem de bom, o que tem de ruim, e aí eu vou vendo se eu me encanto ou se eu não me encanto. Se eu não me encantar, está ruim. Tá? Então não chegou lá ainda, então preciso ainda, né, trabalhar mais, chegar lá. E eu vou falar de ferramentas que inclusive é bacana, porque se você não está muito inspirado para fazer tal projeto, as ferramentas te ajudam. Por exemplo, passar entre um ambiente e ter um ponto focal. Então são elementos que você vai ajudando, né, enquadrar a paisagem. São coisas que você pode se inspirar pegando essas ferramentas, que é como se fosse ferramenta mesmo, né? Te ajuda a construir uma coisa. Então é isso, quer dizer, quando ele está pronto, quando você está feliz com ele e você sabe que é uma coisa que você vai poder responder essa pergunta. O que ele tem de especial, se ele é uma coisa encantadora ou não, o que ele tem de diferente dos outros que ele fez. Vou tentar aplicar nos meus projetos, estou aprendendo aqui junto. Eu tenho mais uma pergunta. Não, vamos lá, tudo surpresa, hein, gente? Essa aqui é a surpresa. Você falou que está com quase 50 anos trabalhando na área. Eu tenho metade, mas eu estou chegando lá, Certo. Mas uma coisa interessante é a diferença do paisagismo quando você começou para quem está começando agora. Olha, Lúcia, quando eu comecei, o arquiteto era chamado de empregado da madame. Certo. Imagina o paisagista. Nossa, não. O paisagista era o ajudante do empregado do não sei o que da madame. Então, quem chamava o paisagista era a classe super alta, tá certo? Que chamava ali meia dúzia de caras do Brasil para poder resolver. Aliás, muitos países também não têm, né? A gente vê os países da América Latina também com essa dificuldade. Então, o que acontece? O paisagismo daquela época, tanto que, por exemplo, nos empreendimentos, né, de incorporação, a gente batalhou muito para poder eles entenderem que o paisagismo ele agrega muito valor. Sim. E eu não comecei pelas plantas. E veja que interessante, quando nessa época começou a ter muita insegurança, as pessoas que moravam em casa começaram a ser assaltadas, tal, e por isso elas começaram a procurar os apartamentos, porque o brasileiro adora casa. Todo mundo gosta de casa, mas vai morar no apartamento por necessidade, vamos dizer assim, né? Então se vendia muito que o prédio era mais seguro, que você pode ter um guarda ali, que você divide essa despesa com todo mundo. Então, e aí o que acontece? Naquela época tinha a história de transplante de coração. Começou os transplantes e começou uma história que eles estavam raptando criança para tirar os órgãos. Isso era, não sei se era verdade ou mentira, mas as mães começaram a ficar preocupadas. Então, o que eu falava? O que eu falava para as empresas? O seguinte, olha, vamos fazer um lugar seguro, né, fechado, não apenas para o ladrão não entrar, mas para o teu filho não sair. Então, e nessa época as mães trabalhavam fora, né? Super preocupada com deixar a criança em casa, com uma pessoa que ela não sabia muito bem quem era, tal, e até, enfim, uma pessoa mais humilde. Ela queria que os filhos se relacionassem com outras crianças. E nada melhor do térreo, né, na área. Uma mini pracinha. Uma praça internalizada dentro do condomínio. Tal. Tanto que nessa época eu fui participar de um congresso internacional e eu comecei a levar cases de empreendimentos que o térreo eram verdadeiros clubes, né? E as pessoas não entendiam por quê. Porque hoje na Europa, mais comum, né? Pois é, mas naquela época na Europa, nos Estados Unidos, falava, por que a praia, por que não faz isso no bairro? Porque a gente precisava explicar a insegurança que tinha. Insegurança, a pessoa poder sair e deixar a criança né? Vigiando o tempo Exatamente. Então a gente começou com essa história do lazer. E claro, o lazer tem ligado a trazer a natureza para dentro. Começamos a estudar formas de vegetação sobre laje, impermeabilização. Eu participei muito dessa pesquisa, né? Para a gente poder começar a ter, porque normalmente a gente tinha
garagem embaixo, né? Sim. Então era sobre laje mesmo. Sim. Então que plantas se adaptavam, que plantas não se adaptavam, que plantas tinham raízes muito agressivas, outras não. Então a gente também errou no começo e fomos aprendendo, né? E hoje isso é mais comum. A gente só muito faz mais jardim comum. mais assim Pois do é. que mesmo em casa. São poucas os condomínios horizontais. Que a gente tal. trabalha. E hoje eu vejo assim, os empreendimentos, né? Muitas vezes todo o marketing está voltado no pra isso. paisagismo. Eu vejo isso muito. Todos os trabalhos que a gente às vezes é convidado para participar, Isso. hoje é mais aberto, né? Graças a Isso. vocês. Não, lá no então, começo. mas foi bastante difícil E eles hoje ampliou entenderem. bastante, Ampliou né? A gente E outra já está coisa no que foi mais urbanismo, difícil foi o seguinte: vocês precisam nos contratar antes, no começo do processo. Para a gente poder dar. Para a gente poder dar todas as diretrizes, por exemplo, se no final eu quero colocar uma árvore, uma palmeira e não foi calculado aquela laje, eu não posso pode pôr. colocar. A Então, estrutura, a profundidade, tudo drenagem, isso tem que ser visto irrigação, antes. tubulações. Tudo, a drenagem, Isso exatamente. é fantástico quando trabalha Então, em conjunto. é todo um trabalho, quando a gente trabalha sobre laje, é toda uma previsão. Você precisa prever antes, senão você não consegue fazer nada no final. Tá certo? Ou o seu resultado vai ser muito mais pobre do que poderia ser. Né? Muito legal, que bom. Bom porque a gente está trabalhando muito nessa parte, né, no paisagismo. Um Legal. prazer incrível. Estou doida muito para bom. assistir a palestra dele, é a importância da vegetação na cidade e vai reforçar tudo que a gente está falando aqui. É isso aí. Tem alguma brechinha aí que é importante, como você já falou, da árvore, essas áreas de lazer, né? Então, essa questão da sustentabilidade, da vegetação, porque a vegetação ajuda Fantástico. muito. E a gente precisa acabar com esse preconceito, tá certo? Que a vegetação cai, destrói. Que as flores do ipê sujam a calçada. Suja a Se calçada. precisar de varrer, varre, gente. Gente, Mas deixa cair, né? o seguinte, a vegetação é um ser vivo. vida. Nós viemos da natureza. Sem elas a gente não. E a gente hoje, mais de 80% da população do Brasil vive em cidades, tá certo? Então é fundamental a gente trazer a natureza para a cidade. Agora, para trazer a natureza na cidade, nós precisamos ter espaço. Se a gente fizer uma calçadinha de 1,5 metro, sabe? Você vai pôr uma árvore, uma pessoa não passa, um cadeirante não passa. Então você precisa prever área para você ter áreas vegetadas. Agora é o seguinte, a pergunta que fica no ar: por que todos os bairros vegetados são mais valorizados? Porque as pessoas querem morar lá, tá certo? E por que não uma cidade inteira ser arborizada? Assim, né? Pois é. Se é tão barato, inclusive se você põe plantas menores e espera elas crescerem, é muito fácil, é muito barato. E a gente não pode ter esse imediatismo assim com a vegetação, tá certo? Em determinados casos, empreendimentos mais sofisticados, a gente até coloca. Mas normalmente você põe uma árvore menor, aliás, ela vai se desenvolver mais rapidamente do que uma árvore grande, né? Porque qualquer transplante é sempre uma cirurgia. Claro. E uma criança se recompõe muito mais, né, do que um adulto, do Sim. que um velho. Sim. Então uma árvore Adaptação. pequena, ela se adapta muito mais melhor, fácil. Muito né? melhor. Então é isso. Fantástico, adorei, espero que vocês tenham gostado, curtido também. Muito obrigada, eu sou sua fã, de verdade. Obrigado. Eu trouxe um livro para você me autografar, eu tenho o livro dele, gente, Criando Paisagem. Vamos deixar também o nome do livro. Assine o canal dele, compre o livro dele, caso você queira trabalhar com paisagismo, é fundamental. É a porta de entrada, é o que eu recomendo para você que começar. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você. Foi meu. Falar com esse monte de gente maravilhosa. Nossa, estou muito orgulhoso aqui e para mim é uma grande emoção. Muito obrigada.